Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos aí de volta no número 2. Você não acreditou, né? Você falou, ai, acabou não, fofucha, acabou não. O que aconteceu? Eu estava gravando, eu acabei de gravar, né? Só na hora que eu fui editar ficou muito grande, eu tava batendo 1 hora, né? E os estoicos ainda não tinham nem entrado ainda. Eu falei, gente, vai ficar muito grande. Então agora a gente vai falar, né, vamos voltar agora aí para os nossos helenistas, vamos falar agora, né, dos estoicos. Os estoicos ficou muito grande, aí a gente vai falar agora dos estoicos. Vamos pegar aí Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, né, para fechar aí os 3 filósofos que são aí do movimento estoico. Aí, gente, vou explicar aqui por que por que esses três aí não estão lá dentro, né, do período helenista mesmo, eles já são em outro período, mas eles são de uma corrente helenista, são os filósofos mais importantes. A gente vai estar vendo isso aí. Os estoico. Estoico vem de rígido, de uma visão rígida das coisas, uma visão séria das coisas. Os estoicos têm essa característica, né? A gente vai estar dando uma olhada aqui neles, na importância deles. E uma coisa que é interessante nos estoicos é a visão da ideia da deusa sabedoria. Não é a deusa da sabedoria, deusa da razão. Vocês comigo em história estão vendo a Revolução Francesa. Pessoal, quem assistiu aí o vídeo, quem não assistiu vai assistir, que da prova, a deusa da razão, que surge aí na Revolução Francesa. Isso já é um pensamento meio que estoico, que os estoicos eles acreditavam que a razão ela era realmente um ser quase que metafísico, para pensar que eles na sociedade eles viam na sociedade muitas coisas erradas e que cada sociedade tinha uma característica diferente. Via que cada sociedade tinha um Deus diferente. Agora, a razão humana era uma coisa só. Então, a ideia dessa unificação da razão humana os conhecimentos todos numa grande e única razão. Um grande e único conhecimento. Entendeu o sentido aí da deusa da razão? Não deusa da maneira deísta, né, metafísica, mas no sentido aí de uma única sabedoria. Daí, uma das principais características aí do período helenista, que é o cosmopolismo. Eles são cosmopolitas, né? Eles têm essa coisa do conhecimento de todas as civilizações, unir todos esses conhecimentos aí. Tranquilo? Vamos lá então dar uma olhada? Partiu! Vamos lá, fofuchas, vamos pro último episódio agora. Vamos para a nossa última escola dos helenistas. Tá acabando. Lembra que eu falei aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre o estoicismo. O estoicismo. Esse estoicismo é que quebra a gente. Cuidado na hora do Enem, aquela coisa toda e tal. O estoicismo, a escola estoicista, tem 3 fases. Estoicismo antigo, Zenon, 300 a.C. O estoico é antes do helenismo, né? O estoicismo helenista de Panécio, né? Que é em 185 a.C. Mas esses dois aqui não são tão importantes. Os filósofos mais importantes do estoicismo, que é uma escola filosófica helenística, ela vem no período imperial romano, ou seja, após o período helenista, que aí vem Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Esses 3 aqui sempre caem no Enem, sempre caem no vestibular.
Pelo contrário, dos filósofos todos que a gente falou aqui, do período helenista, os que mais caem são sempre esses aqui. É Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. São sempre os filósofos que mais caem no Enem. Então aí, ó, tá esperto em entender que eles, por isso eu tive esse trabalho aqui, perder esse tempo para a gente perceber, ó, que o estoicismo ele tem 3 fases, que a segunda fase é a fase que está dentro do período helenista, com Panécio de Rhodes, tem o Zenon antes, mas que os 3 mais importantes são Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Tá aqui a nossa linha do tempo que a gente falou aqui, ó. Sêneca, que pega aqui antes do nascimento de Cristo até 65 depois do nascimento de Cristo. Epiteto, E nós temos aqui o Marco Aurélio, o imperador romano, que vai até 180 depois de Cristo. O interessante desse movimento aí, que a gente chama de estoicismo, é que ele consegue unir um imperador romano, ou seja, o cara mais poderoso do mundo na época, que tinha poder sobre tudo, com um escravo. Um escravo aleijado. O que os dois tinham em comum de participarem da mesma escola filosófica. Aí a gente vai dar uma olhadinha agora. Vamos lá? Vamos lá, galera, então? Olha aí. O estoicismo ele tem como base o desenvolvimento humano das 4 grandes virtudes que o ser humano possui. Então eles buscam aí o desenvolvimento das 4 virtudes. Primeiro, coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Então ele fala que a busca para ser feliz, para ter uma vida feliz, uma vida completa, ela está baseada aí, nessas 4 virtudes que o ser humano ele tem que desenvolver. Ele, para poder ser feliz, ele tem que ter coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. É importante a gente perceber aí que são as 4 bases aí para ser feliz, que é a busca, o propósito de vida também do estoicismo. O primeiro que a gente vai falar aqui é Sêneca. Sêneca, ele vai falar para a gente assim, ó, é importante a gente perceber que para sermos felizes, a felicidade ela está dentro de nós. Quando a gente para de se preocupar com o mundo fora da gente, a gente começa a se preocupar com o que acontece dentro da gente, a gente consegue ser feliz. Daí a ideia do autocontrole, da sabedoria, Por quê? O que está fora de você, você não pode controlar. É incontrolável. Você não pode controlar as coisas fora do mundo. Elas são coisas que você não tem controle. Mas as coisas que estão dentro de você, você pode controlar. É importante a gente entender isso. Não é ter uma vida. Então, André, eu vou aceitar tudo que acontece no mundo. Não é isso. Cuidado. Ele fala, você tem que aceitar o seu destino. É isso que a visão do estoicismo passa. Olha só, enquanto você não aceita o seu destino, para você ser feliz, você tem que aceitar o seu destino. Mas o que eu falo aqui sempre para aluno, gente, não é aquele destino que a gente fala aqui, ó, deísta. Existe deuses, um Deus que criou tua história, então tudo já está escrito e você não pode mudar, é o seu destino. Não. Eles encaram o destino como coisas que são inevitáveis na sua vida.
Então, quando você entende que você vai ter que passar por aquelas coisas e que aquilo ali é uma coisa inevitável, entendendo? Então você vai passar sobre aquela coisa com sabedoria, com coragem, com autocontrole, sendo justo. Então você vai conseguir chegar à felicidade. Só no momento em que você entende que existem coisas que são inevitáveis, que são o seu destino. Vou dar o exemplo: a morte. Pode fazer o que você quiser, querido. Você vai morrer. A morte é o fim de todo ser vivo. Então, enquanto você não entender, não aceitar que a morte ela virá para você, que você vai envelhecer, você vai ficar velho, fraco, e que vai morrer, enquanto você não aceitar isso, você sofre. Você não vai conseguir ser feliz, você vai sofrer. A partir do momento em que você aceita o inevitável, aceita o seu destino, a visão de que você irá morrer e que você vai ficar velho, e que você vai ficar mais fraco. Quando você entende isso, você passa a ser feliz e você pode mudar as coisas. A partir daí, não, calma aí, se eu sei que eu vou ficar velho, é inevitável que eu vá ficar velho, que eu vá ficar mais fraco, que eu vou, eu vou morrer, então o que eu posso fazer para que essa descida, até a gente brinca assim, a vida, eu brinco assim com o meu compadre, eu falo assim, a vida é como se fosse uma montanha-russa, na juventude ela é uma subida, né? Depois chega uma certa idade que você está na descida. O problema é a descida. Eu até falo para ele, eu falo para o meu compadre assim, gente, eu falo para ele, Alexandre, a gente já está na descida. A diferença é, você vai descer como? Voando e gritando, ou você vai ter aquela descida suave e bonita? Eu quero ter uma descida suave e bonita. Porque eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou envelhecer, mas ela pode ser um envelhecimento suave, agradável, pode ser uma coisa boa, eu cuidando da minha saúde, eu repartindo com as pessoas que eu amo e aproveitando essa descida de maneira agradável. Ou então ela pode ser uma descida louca, rápida, que a gente fala usando drogas, se arrebentando, tentando viver vida louca, não aceitando a velhice, e ser aquela descida montanha-russa que a gente fala. Percebeu? É sobre isso que eles estão querendo dizer. Então, essa visão de aceitar o inevitável é fundamental aqui dentro do estoicismo. Você só é feliz quando você entende que o que está fora de você é o inevitável, é o teu destino, e você, quando você aceita o destino, você consegue ser feliz. Existem coisas fora de você que você não pode ter controle sobre elas. Tranquilo? E muitas vezes as pessoas sofrem por não entenderem isso. Vamos dar uma olhadinha aí na... Tem erros cometidos por culpa dos nossos conselheiros, que nos ensinam a debater e não a viver. Há também erros cometidos pelos alunos, que vêm aos seus professores para desenvolver, não suas almas, mas a sua perspicácia. Assim, filosofia, o estudo da sabedoria, tornou-se filologia, o estudo das palavras. Sêneca. Vamos lá, galera. Então, olha aí, essa frase de Sêneca, ele está mostrando para a gente aí que a sociedade, tanto a sociedade dele quanto a nossa, ela vive hoje um grande problema e começa a discutir a sociedade. Ele vê o problema na sociedade, ele vai discutir. Essa sociedade já tem um problema e ela erra na aprendizagem. E essa aprendizagem de viver aí
tem dois erros. Tem os erros dos alunos, tem os erros dos mestres. Aí, alunos, os jovens que estão chegando, e mestres, professores, pais e tudo mais. O erro dos mestres está em quê? Está ensinar aos jovens não a viver, não a serem felizes. Não estão preocupados, pai, mãe, professores, eles não estão preocupados em ensinar o jovem a ser um bom cidadão, a viver dentro da cidade, a respeitar o próximo, a estar em equilíbrio com a natureza, a viver bem, a buscar as coisas simples, as verdadeiras felicidades da vida e tudo mais. A gente não está preocupado em fazer isso. A gente está preocupado em transformar esse jovem num vencedor. Tá aí, eu botei um vídeo aí, né, do filósofo, do artista plástico de rua aqui do Rio de Janeiro, que ele fala, vencer para quê? Transforma o meu irmão no meu inimigo, né, assim que ele fala. Olha aí, a visão de Sêneca, né, dos estoicos, tá mais ou menos isso. Você está preocupado em fazer o cara vencer, o cara disputar entre eles ali, né, e não ensinar o indivíduo a viver na sociedade e tudo mais. Por outro lado, também o jovem erra, porque quando ele vem em busca de conhecimento, ele busca dos sábios, aí, pais, líderes religiosos, professores, filósofos, essa coisa toda, a perspicácia, a malandragem, né? A malandragem, a palavra mais fácil para a gente hoje é a malandragem. É ser malandro, é ser perspicaz, como ser o mais poderoso entre as pessoas, como vencer na vida, como ficar rico em 10 minutos. Olha aí, ó. Eu quero só o prático, eu quero vencer, e não busca aprender a descobrir quem você é como pessoa. Então você está sempre querendo vencer, porque acha que quando você vencer, você vai ser feliz. Não, mas se você perder, você vai ser infeliz. Se você ganhar, já vai surgir outra necessidade de ganhar de novo, e vai ser infinito isso aí. Então Sêneca está mostrando para a gente aí, onde está o erro da sociedade. Em que o professor está preparando você para essa disputa, essa luta de gladiadores aí, de pensamentos, tanto que ele fala, no final, filosofia, que seria o estudo do ser humano, de viver bem, vira filologia, que é o estudo das palavras, do disputar dos discursos. Quem vai refutar quem tem a verdade, quem está certo, para poder ganhar sobre o outro. Então a filosofia deixa de ser filosofia para ser filologia. Sêneca está mostrando isso aí para gente, tranquilo? E Sêneca, mais uma vez, também vai mostrar para gente que são poucas as coisas que a gente precisa para viver. E a gente não se dá conta disso. Vamos dar uma olhadinha aí na frase dele? Vamos lá? Até que tenhamos a começar a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vivemos usando-as, não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Sêneca. Belezinha? Aí, viu? Ele está mostrando pra gente aí, ó. Às vezes você tem tantas coisas, a gente não percebe isso, você vai entender agora por que Sêneca fala isso. Porque Sêneca, você vai entender agora quem era Sêneca. Sêneca, ele era um orador, né, e trabalhava pro imperador Calígula, ou seja, tinha uma posição social boa, e trabalhava para o Calígula. Um certo dia, ele fez uma crítica a Calígula. Calígula falou um negócio e ele criticou Calígula, né? E Calígula não gostou, Calígula ia mandar matar ele. Uma das amantes de Calígula simpatizava com Sêneca e pediu para o Calígula não matar Sêneca. Então Calígula foi expulso, né? E foi para Sarjeta. Ficou pobre, foi para Sarjeta. Nisso, ele percebeu aí, que é interessante, que
é um cara que vai perceber que ele consegue viver com pouco. Ele achava, né, que quando ele foi para a sarjeta, ele ia ser um cara infeliz, porque ele não estava mais no castelo do imperador, ele não estava mais vivendo aquela coisa, aquela riqueza toda. E ele foi para a sarjeta, ele conseguiu ser feliz ali, com o mínimo, né? Ele consegue ser feliz com o mínimo. Depois vai entrar Nero, o pai de Nero entra, traz Sêneca para dar aula para Nero, ele vai dar aula para Nero, Nero vai virar imperador e depois vai mandar matar Sêneca. Então é um cara que teve no poder a riqueza, caiu em desgraça, volta depois para a riqueza e morre na riqueza. Morre pelo próprio aluno dele, que ficou com raiva dele, porque achava que ele estava ficando muito importante e refutava, né, o que Nero falava. Nero era meio louco, né? Botou fogo em Roma. Então, para você entender Sêneca aí, então ele fala, a gente só percebe que as coisas são desnecessárias quando a gente não tem mais elas e consegue viver e ser feliz sem elas. Aí a gente consegue se dar conta de quanto desnecessário era aquilo. Interessante a gente ver isso, beleza? Se você quer realmente escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Sêneca. Belezinha? Então aí, é o que Sêneca falou. Você quer se libertar dos seus problemas, você não tem que estar num lugar diferente. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que mudar a sua postura diante ao mundo que você vive. Eu pegando lá, de novo, aquele filósofo lá de rua, o artista plástico, a gente chama ele de filósofo, né? Artista plástico de rua, que ele fala assim, você não precisa romper com a sociedade, né? Ele fala, você não precisa romper com a sociedade. Não se submeter a certas coisas já é um ato, né, de coragem. Não aceitar fazer uma coisa errada já é um ato de coragem. Então você já está sendo revolucionário, não fala nem coragem, fala revolucionário. Você não precisa, você é revolucionário, vou abandonar tudo, igual ele fez, né? Que largou a família, foi para a rua, aquela coisa toda. Ele fala, você não precisa ser revolucionário, romper com tudo para mudar as coisas. Ele falou, basta não se submeter às coisas que você acha que está errado. Você já está sendo revolucionário. Se você vê que uma coisa está errada e que moralmente aquilo te ofende, não faça. A gente vai falar aqui do Marco Aurélio, do imperador. Não faça. Você já está sendo revolucionário em não fazer. Vamos dar uma olhadinha aí na outra frase do Sêneca. Partiu? Vamos lá então, galera, continuando. Beleza? Agora vem os pensamentos que eu acho que os pensamentos de Sêneca assim, mais importantes, né? Que o Sêneca ele deixou assim, que eu acho que é importantíssimo. Aí você vai falar assim, André, Sêneca tá falando isso, mas cara, aqui em casa é horroroso. Se ele vivesse aqui em casa, eu queria ver se ele ia conseguir viver assim, tal, e caramba, é difícil, aqui é difícil, porque eu vou ser feliz quando... eu conheço muita gente, hoje eu não sei, mas a minha geração, né, eu sou de uma geração, para vocês terem uma ideia, eu sou de uma geração que aí não sei se cabe a geração de vocês, mas a minha cabia e muito. Que pensava assim, quando eu tiver 18 anos eu vou ser livre. Que era a maior mentira que já te contaram. Você vai ser livre quando você pagar suas contas e morar na sua casa. Aí você vai ser livre, né? Então muitos, sonhavam com, eu vou fazer 18 anos, e quando viam isso, pensavam logo em casar, principalmente as meninas, porque eu casando, eu vou sair do jugo dos meus pais, que meus pais me escravizam, aí vou sair do jugo dos meus pais, aí sai do jugo do pai e vai para o jugo do marido machista. Muitos aconteciam isso. Conheço vários da minha época,
que jovens que casavam ficavam 1 ano, 2 se separavam. Na verdade, a garota queria casar só para sair de casa e se livrar, né? Então, André, por que você está falando isso? Porque você vai ver agora a frase do Sêneca. Vamos lá? Às vezes, até viver é um ato de coragem. Sêneca. Tá vendo? Realmente, como o Sêneca falou, às vezes viver é um ato de coragem, é o que ele fala. Você quer viver, às vezes nas pequenas coisas, você vai ter que ter coragem, sabe? Porque ele falou, para poder se posicionar. Hoje a nossa sociedade tem muito isso, né? Esse termo é muito utilizado hoje. Não, eu estou me posicionando, é verdade. Não é agredir o outro, é ocupar espaços, né? Tem isso muito. Os movimentos hoje usam muito esses termos. Ocupar o seu espaço, não é que eu vou agredir o outro, eu vou ocupar o meu espaço. Vamos lá, fofuxos, vamos terminar agora aí, estamos fechando nossa matéria. Se você achou que Sêneca sofreu pra caramba, pô, cara, Sêneca teve uma vida aí de altos e baixos, tal, aquela coisa toda, pô, passou perrengue, mas conseguiu dar a volta por cima e tudo mais. Se você acha que isso aí foi problema, você ainda não se ligou na vida de Epiteto. Epiteto, o cara foi um escravo, entendeu? Estudou, foi preso, virou um escravo. Ele era escravo de um dos funcionários de alto escalão do Nero. Olha o Nero aí de novo. E o cara ficou pau da vida com ele, quebrou as pernas dele, ele ficou aleijado. E mesmo assim, e depois que Nero morreu, e que o dono dele também foi assassinado, ele fica livre, vai para a Grécia para poder construir lá a escola filosófica dele. Então, um cara aí que passou uma vida de escravidão, foi aleijado, e mesmo assim deixou ensinamentos para a gente. Vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui, né, de Epiteto. Vamos lá? Doente e ainda assim feliz. Em perigo e ainda assim feliz. Morrendo e ainda assim feliz. No exílio e ainda assim feliz. Na desgraça e feliz. Epiteto. Caraca, André, mas como é que o Epiteto conseguia fazer isso? Ele conseguia ter essa visão, mesmo depois de tudo que ele passou. Ele mostra pra gente a força do movimento que ele participava, com o movimento estoico. Ele vai mostrar pra gente que aquilo que a gente falou, você não tem controle das coisas que estão fora de você. Agora, você pode controlar como essas coisas que estão fora de você afetam você. Se elas vão te trazer infelicidade ou se você vai continuar a ser feliz. Não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Epiteto. Se o cara aí te xinga, ele bota um apelido em você, mas você, entendeu? Tá nem aí pra isso, vira as costas e vai embora, não te afetou. Por mais que ele tentou te fazer mal, ele não conseguiu te afetar. Então só te afeta se você deixar afetar você. Então essa é a visão. Vamos dar uma olhadinha aí na outra frase dele? É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Epiteto. Beleza, gente. Vamos fechar então agora aqui com o Epiteto, com a última frase dele, que ele mostra aqui o quanto é importante. Ele deixou os ensinamentos, não só com palavras, mas com a vida que ele viveu. Então, ele na prática viveu aquilo que ele pregava, ele mostrou pra gente isso aí. Mas aquele negócio, se você não quer aprender, você não vai aprender nunca nada na sua vida. Se você acha que sabe tudo, como é que você vai aprender alguma coisa? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para filosofar, para entrar na filosofia, é ter a visão da falibilidade.
O Kant vai dizer isso mais para frente, depois a gente vai estudar isso mais para frente. O Kant, né? Nos próximos anos. Você tem que se dar o direito de poder estar errado na sua opinião. De que a sua opinião pode estar errada, ou então, naquele momento ou naquela circunstância, aquela sua opinião não se encaixa. Se você não se permite isso, você não se permite aprender. Então é muito forte isso aí. Vamos dar uma olhadinha aí na frase, né, que o Epiteto deixou pra gente aí. Vamos lá. Eu nunca vi um estoico completo. Ser um estoico em formação já é o suficiente. Epiteto. Mandou me chamar, César? César? Diga de novo, Máximos. Por que estamos aqui? Pela glória do Império, Alteza. Ah, sim. Ah, sim, eu me lembro. Está vendo aquele mapa, Máximos? É o mundo que eu criei. Por 25 anos. Tenho conquistado, derramado sangue, expandido o Império. Desde que me tornei César, só tive 4 anos longe das guerras. 4 anos de paz em 20. E pra quê? Eu levei a espada. Nada mais. César, sua vida... Por favor, não me chame assim. Venha. Por favor, sente-se. Vamos conversar agora. Sem cerimônias, como homens. Bem, Máximos. Fale. 5.000 de meus homens estão lá fora congelando. 3.000 deles estão feridos. 2.000 jamais deixarão este lugar. Não quero acreditar que eles lutaram e morreram por nada. E em que quer acreditar, Eles lutaram Máximos? pelo Senhor. E por Roma. E o que é Roma, Máximos? Eu conheci quase todo o resto do mundo. É brutal, cruel e escuro. Roma é a luz. Ainda que não tenha estado lá, não viu no que se tornou. Ah, eu estou morrendo, Máximos. Quando um homem vê o próprio fim, ele quer saber se havia algum propósito em sua vida. Como o mundo vai se referir a mim no futuro? Serei conhecido como o filósofo? O guerreiro? O tirano? Vamos lá, fofuchos, então, o último filósofo estoico. Vamos agora para Marco Aurélio, imperador romano. Máximos, como serei lembrado? Marco Aurélio, o filósofo, isso aí, Marco Aurélio, o filósofo. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, 1121, perdão, 1000 aí, caraca, 121 a 180 depois de Cristo. Vamos dar uma olhada, vai falar, pô, André, moleza, pô. Eu ser estoico pro Marco Aurélio era moleza. Difícil foi pro Epiteto aqui que a gente viu, né? Epiteto aqui, né? Vai ser um estoico aí, tomou ferro, né? Ficou feio pra ele, né? Ele tem ganho de causa ali que sofreu pra caramba. Agora, o que o Marco Aurélio tem como imperador romano para dizer pra gente? O interessante do Marco Aurélio, para a gente poder entender, que a gente vai ver aqui algumas frases de Marco Aurélio, e entender ele, porque ele é um grande filósofo do movimento aí estoico, é entender o seguinte: tudo que Marco Aurélio escreveu e que a gente leu foi escrito para ele. Ele não escreveu um livro de filosofia que era para as pessoas lerem. E as frases que a gente vai ver aqui fazem parte do diário de Marco Aurélio. Marco Aurélio escrevia todo dia para ele ler. Então é Marco Aurélio falando com Marco Aurélio, para ele, não era para as pessoas. Então essas frases, para você sempre entender que é ele falando com ele mesmo.
Só que depois da morte dele, quando se pegou esse diário dele e se leu, viu que, na verdade, esse diário dele, essa conversa dele com ele mesmo, era um livro de filosofia. Aí vai virar um livro de filosofia. Mas para você entender que ele não está conversando com um leitor. Quando você está conversando com um leitor, você às vezes fala o que você quer que a pessoa pense que você está pensando. Poderia ter esse sentido, a gente sabe disso. O autor, né, é um fingidor, ele finge que tem dor. Ele pode ser um fingidor. Mas quando você escreve para você mesmo, você não tem para que esconder. Ninguém vai ler aquilo, você vai ler. Você escreve para todo dia você pegar e ler os seus pensamentos. Você está conversando com a sua própria mente. Então isso que é o interessante de Marco Aurélio. É você perceber que o cara mais poderoso do mundo tinha todas as terras, comandava a vida de todo mundo, como Marco Aurélio pensava e como ele via, como ele sentia as coisas. Vamos lá dar uma olhadinha? Felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Beleza. Primeira frase dele aí, ó, a sua felicidade depende da qualidade das coisas que você pensa. Ele vai discutir isso. Ele está mostrando pra gente o seguinte, não adianta, cara. Se você tiver pensamentos negativos, se você ficar focando a sua mente, olha o pensamento estoico, as coisas de fora só podem te fazer mal se você deixar entrar elas em você. Então, se você deixa elas entrarem e você ficar remoendo aquilo ali, você vai estar se envenenando. Então, ele está falando com ele mesmo, né? Não se envenene, não deixe o veneno das pessoas entrarem em você, entendeu? Senão você vai viver numa eterna loucura, uma eterna desconfiança de tudo. Então não deixe esse veneno entrar em você. Procure a sua paz. Procure alimentar pensamentos positivos e coisas boas para você. Então lembre-se, Marco Aurélio falando com Marco Aurélio, isso é legal. Ele está falando isso para ele mesmo. Vamos continuar? Não perca tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. Marco Aurélio. Essa outra fase, então, é ótima, né? Para um imperador falar para ele mesmo, né? Não fique perdendo tempo tentando entender o que é um cara bom, um cara justo. Seja um cara bom, seja um cara justo. Pratique isso. A bondade e a justiça, você só vai alcançar ela quando você começar a praticar ela. Então ele buscava praticar isso. Não é à toa que ele é considerado o último dos 5 bons imperadores de Roma. Ele foi considerado o último dos 5 grandes bons imperadores de Roma, sábios, né? que governaram Roma de maneira sábia. Então, tanto que ele foi treinado para isso. Ele é um tipo de imperador que foi treinado, foi tudo articulado para ele ser imperador, porque eles sabiam que era um cara que seria um grande imperador. Então, olha ele falando aí, ó, quer ser bom, quer ser justo. Não fique só filosofando, pensando no será que isso é bom, será que isso é justo? Pratique. Praticar a justiça e a bondade, você vai se aperfeiçoando e você vai sendo bom. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. Marco Aurélio. Vamos lá, a última frase dele também é isso aí, ó. A felicidade, ela está dentro de você, ela está no seu modo de agir, de pensar, né? Pratique isso. Ele marca pra gente aí a estrutura, né, do pensamento aí dos estoicos. Essa visão aí de não deixar o mal entrar e você controlar. O que você pode controlar, você tentar mudar. Então marca aí o Marco Aurélio, né? Ele mostra pra gente aqui, essa estrutura aí, as 4 virtudes de um estoico. Coragem,
para se posicionar, buscar ser uma pessoa justa, ter o autocontrole e a sabedoria de entender que para ser feliz você não pode deixar as coisas de fora te afetar. Você tem que controlar aquilo que te afeta. Belezinha, galera? Fechamos então agora o nosso conteúdo. Agora nós fechamos aí o nosso conteúdo de filosofia. Eu acabei, como eu falei aqui no começo, acabei dividindo aí o período helenista em 2 vídeos. Eu gravei esse vídeo todo, mas na hora de fazer a edição eu percebi que o vídeo está ficando muito grande, ia ficar cansativo para vocês, então eu resolvi repartir esse vídeo em 2. Para ficar mais tranquilo, você assistir um, depois assistir o outro, e não ficar uma coisa muito longa. Gente, então fechamos a matéria aí, é só estudar para a prova, se prepara, dá uma atenção aí, principalmente, o nosso conteúdo da prova aí vai cair Aristóteles e vai cair aí os nossos nossos helenistas aí, as escolas helenísticas, tá? Gente, muito cuidado em casa, mantenha a sua quarentena, fazer a quarentena, cuidar da saúde da sua família é um ato de coragem, somos corajosos em estar mantendo a segurança e a vida de quem te ama. Tamo junto aí, fui!